Então, ó, vamos para a bioquímica da fermentação, né? Aqui está o processo, né? A reação que eu mostrei, há poucos instantes que eu fiz lá, rabisquei, ó, ácido pirúvico sofrendo descarboxilação, gerando etanol. Etanol sofre redução, né? Gerando etanol. Então, tranquilo aí a fermentação alcoólica. Se já é tranquilo a alcoólica, imagina a lática, né? Que é uma reação só. Lembrando, gente, que sempre antes de ocorrer esse processo, eu tenho que ter o ácido pirúvico gerado pela glicólise. Por isso que eu mostrei a vocês, no quadro comparativo de processos metabólicos, há alguns instantes, eu mostrei lá, por exemplo, as etapas da fermentação. A primeira é a glicólise, sem sombra de dúvida, e depois a formação do composto fermentado aqui, que é o etanol. Tudo bem? E aí, em que é aplicada essa fermentação alcoólica, né? Produção de biocombustíveis, né? Aqui a gente tem, por exemplo, um fungo muito famoso, né? O Saccharomyces cerevisia, que ele é o fungo, um tipo de levedura que faz, né? A fermentação alcoólica. É um fungo que ele é anaeróbico facultativo. Se tiver muito oxigênio, ele corre para fazer respiração aeróbica, usa o oxigênio mesmo. Se não tem oxigênio disponível, ele fermenta, né? Então vai depender muito do ambiente que vai induzir o fungo a fazer fermentação ou respiração aeróbica. E aí, né, essa fermentação, né, ela pode ser utilizada na fabricação do pão, por exemplo, né? É interessante pensar ó, que tem até uma questão antiga que eu vou resolver daqui a pouco, né, sobre isso. Está aqui a massa do pão, a massinha do pão. A massa do pão, ela está exposta ao gás oxigênio do ambiente, está na parte externa. Mas na parte interna, eu não tenho oxigênio disponível. Então, tem fungos que se localizam na massa do pão, na parte externa, que fazem respiração aeróbica, porque tem contato direto com o O2. E os fungos que estão aqui, na parte interna da massa, fazem o quê? Fermentação alcoólica, né? E aí, nesse caso, qual é o primeiro produto da fermentação alcoólica? O CO2. Aí o CO2, que é um gás, ele tende a se expandir, ele vai se expandindo, CO2, né? Ele se expande, e o CO2, à medida que ele vai se expandindo, pelo desenho que eu estou fazendo, parece que é a molécula que está crescendo, mas não é, né, gente? São várias moléculas do gás CO2, do gás carbônico, se expandindo, levando a massa do pão a crescer. Certo, Renato, mas qual é o segundo produto? Etanol. Aí você diz assim, poxa, gás carbônico, beleza, mas etanol vai deixar o pão com gosto de álcool, né? Então, na verdade, gente, o CO2 se expande e o que acontece com esse etanol? O etanol, com o aumento da temperatura do forno, né, o qual está sendo utilizado para assar o pão, o etanol volatiliza. Ele volatiliza para o pão não ficar com sabor aí de etanol, né? E aí, realmente, quando o pão assa direitinho, ele não fica com gosto de álcool, né? O miolo é bem fininho. Tem alguns pães que são pães de baixa fermentação, a massa é mais juntinha, mais gludentinha, né? Mas tem muitos pães que eles precisam de um tempo, né, para assar, para realmente expandirem-se, né, e liberar esse etanol, né, liberar esse etanol. Inclusive, também pode ser utilizado o fermento químico, né, que libera CO2 do mesmo jeito, mas não libera etanol, certo? E aí um pão francês, por exemplo, bem feito, ele deve ter o miolo fininho. Quando você abre o pão, o miolo dele é fino, tem muitos espaços vazios ali, né? Porque quando o pão francês ele é mal feito, geralmente fica aquela bolinha de miolo e aquela bolinha ela fica acidificada. Por quê? Porque o etanol, é curioso, gente, mas o etanol, isso aqui é bem curioso, mas o etanol, ele pode reagir com o oxigênio do ar, oxidando o etanol, e também ele pode sofrer uma redução, ele pode perder 2 hidrogênios. Quem puxa esses 2 hidrogênios é a coenzima Q, formando ubiquinona reduzida. E aí, qual é o produto gerado por essa reaçãozinha aqui? O produto gerado é ácido acético, ácido etanóico, vinagre, gente. É por isso que quando o pão ele está com tempo de assa, né, ele assou pouco, ficou aquela bola de miolo
rica ainda em etanol, e o pão reage com o oxigênio do ar, né? As células ali, eu posso ter coenzima Q presente, o que vai acontecer? Eu produzo ácido acético, deixo o miolo azedo, acidificado, né? Com sabor não tão agradável, né? Então, é interessante. Depois eu vou falar sobre essa fermentação acética, que apesar do nome ser fermentação, de induzir a ideia, né, de um processo anaeróbico, a fermentação acética ela ocorre em condições controladas, geralmente, na produção dos vinagres. Né? Você vai adicionando de forma controlada o oxigênio para participar do processo, oxidar o etanol, o álcool, né, para a geração do ácido acético. Ela está nos ingredientes, é? Como é? Essa coenzima aqui, ela está nos ingredientes? Não, na célula. Toda a célula tem essa danada dessa ubiquinona aí, nessa coenzima Q. É que nem citocromo. E aí, por exemplo, a levedura tem ubiquinona, né? E a levedura tem. E aí, quando, por exemplo, com calor, muitas vezes uma levedura morre, o citoplasma extravasa e ali no meio eu vou ter muita coenzima Q para fazer o processo. Que muita gente acha que quem vai roubar o hidrogênio do etanol é o NAD, mas na fermentação acética não é NAD, é ubiquinona. É a coenzima Q, que inclusive participa lá da cadeia respiratória, que eu vou mostrar depois. Então, gente, a gente fecha essa terceira parte da aula, porque falta menos de 1 minuto, e aí eu vou mandar um novo link para a gente dar continuidade. Rapidinho aqui. Então, gente, posto isso, né, essa ideia de que o CO2 ele favorece ao se expandir o crescimento da massa, vamos ver uma questãozinha do Enem para ver como é que ficaria isso, né? Ele diz o seguinte: no processo de fabricação de pão, os padeiros, após prepararem a massa utilizando o fermento biológico, separam uma porção de massa em forma de bola e a mergulham num recipiente com água, aguardando que ela suba, como pode ser observado, respectivamente, em 1 e 2 do esquema abaixo. Salvo engano, gente, essa questão foi do primeiro Enem, 1998. Quando isso acontece, a massa está pronta para ir ao forno. Então, você tem aqui, ó, a bolinha de massa, né, no fundo do recipiente. O padeiro vai preparar a massa, deixar ela ali mergulhar no recipiente com água, ela desce. E aí, quando isso acontece, né, a massa ela sobe, ela está pronta para ir ao forno. Então, vamos lá. Um professor de química explicaria esse procedimento da seguinte maneira: a bola de massa torna-se menos densa que o líquido e sobe. A alteração da densidade deve-se à fermentação, processo que pode ser resumido pela equação glicose, etanol, gás carbônico e energia. Bem resumido mesmo, né? Porque a gente viu que a fermentação, ela só aqui na quebra da glicose tem o quê? 10 reações consecutivas, né? Considere as afirmações abaixo. Primeira, a fermentação dos carboidratos da massa de pão ocorre de maneira espontânea e não depende da existência de qualquer organismo vivo. Gente, de acordo com o enunciado da questão, tem sim a participação, né, da levedura. Só ver aqui, ó, no processo de fabricação do pão, cadê? Na verdade, ele cita o padeiro, os padeiros, após prepararem a massa utilizando fermento biológico. É no fermento biológico que a gente tem as leveduras. Então, está errada a primeira afirmativa aí. A primeira afirmação está errada, a gente já elimina a gente já elimina a C. Ficamos entre B, D e E. Segunda, durante a fermentação ocorre produção de gás carbônico, perfeito, que se vai acumulando em cavidades no interior da massa, o que faz a bola subir. Perfeito, isso aí está totalmente correto e de acordo com o que a gente acabou de ver, né? O gás carbônico ele se expande, se acumulando devido à descarboxilação lá do piruvato, né? Conforme a gente viu direitinho. O legal é, né, que nessa aula você sabe que na fermentação alcoólica você tem a produção do CO2, do gás carbônico e do álcool, e você sabe de onde eles vêm.
porque a gente já viu isso de forma detalhada antes. Terceira, a fermentação transforma a glicose em álcool. Pode-se dizer que sim, de uma forma geral, né? Como o álcool tem maior densidade do que a água, a bola de massa sobe. Gente, se o álcool presente na massa tivesse uma maior densidade do que a água, a bola de massa permaneceria na parte de baixo, no fundo do recipiente, e ela não subiria. Então, está errada a terceira. Então, nesse caso, resta-nos aí a letra B, né? Somente a segunda está correta. Questãozinha do Enem. Vamos para outra? Bem simples, né? Outra questão do Enem aí. Nessa questão do Enem, gente, não citava essas imagens aí, não existiam essas imagens aí, certo? Eu estou colocando, eu que coloquei aí a imagem da cerveja, do vinho, do pão, mas na questão do Enem não tinha nenhuma dessas imagens. Há milhares de anos, o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos, como pães, cervejas e vinhos. O que ocorre é que a gente muitas vezes pensa que biotecnologia é um negócio muito atual, né? Devido à manipulação do DNA e assim por diante, transgênicos. Mas, na verdade, né, o que é biotecnologia? Biotecnologia é um conjunto de técnicas e processos que visam obter produtos ou bens de interesse por meio da utilização controlada de organismos vivos. Então, nesse caso, você tem organismos vivos sendo utilizados para a produção de algum produto ou bem de interesse, como é o caso do pão, cerveja e vinho. E aí o cara, né, quando ele estava há milhares de anos, né, utilizando essas leveduras para a produção de bebidas alcoólicas e de pão, aí o cara já estava se utilizando de biotecnologia com certeza, né? Então a biotecnologia é mais antiga do que muita gente pensa, né? Lógico que nem sempre as fontes são as mesmas, né? Na Europa, por exemplo, quando não se tinha tanto trigo, eles usavam centeio, aí tem o pão de centeio, né? A própria cevada que se utiliza para fabricar cerveja, ela também serve para fabricar pão, né? Curiosamente falando. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares chamados de leveduras, que são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando-a leve e macia. O crescimento da massa do pão, pelo processo citado, é resultante de qual substância? A gente sabe que o crescimento da massa do pão é resultante da liberação de gás carbônico, letra A, direto, né? Resposta correta. Aí ele diz aí, ó, formação de ácido lático. O aluno que marca essa aí, ele confunde fermentação lática com alcoólica, né, gente? Ácido lático é produzido na fermentação lática, não alcoólica. Formação de água, também não. Produção de ATP. A produção de ATP é um processo que ocorre na fermentação? Mas não é o ATP que vai fazer com que a massa do pão cresça. Liberação de calor. Pode até ser respiração celular, fermentação que produz ATP. Muitos processos são exoenergéticos, liberam energia, inclusive na forma de calor. Mas também não é o calor liberado que vai fazer com que a massa do pão cresça. Então, sem sombra de dúvida aí, letra A, liberação de gás carbônico faz com que a massa do pão cresça. Tem uma questãozinha aqui que eu achei interessante, que fala sobre conservação de alimentos, né? A deterioração de um alimento, e caiu no Enem, a deterioração de um alimento é resultado de transformações químicas que decorrem, na maioria dos casos, da interação do alimento com micro-organismos, ou ainda da interação com o oxigênio do ar, como é o caso da rancificação de gorduras. Pessoal, uma margarina, quando você deixa ela exposta ao ambiente, o oxigênio entra, tem bactéria que está ali na margarina, que ela, ao invés de fermentar, ela simplesmente oxida gorduras, formando o que a gente chama de ranço da gordura. E o ranço é um negócio muito pouco agradável ao paladar. Se você pega um alimento, uma gordura, um queijo, uma manteiga, uma margarina, e você passa no pão e percebe que ela está com um sabor diferente, aí você vê o quão é desagradável. Por isso que o pessoal usou a palavra, né, o ranço da gordura, para dizer que tem ranço de alguma pessoa, né? Tem um ranço dessa atitude dessa pessoa, tal, né, que na verdade é algo avesso, né, aquela atitude, por exemplo, né? É daí que surgiu o termo ranço, né? Porque ninguém gosta de comer uma gordura rançosa, né? Por exemplo. Então, para conservar por mais tempo um alimento, deve-se, portanto, procurar impedir ou retardar ao máximo a ocorrência dessas transformações.
Os processos comumente utilizados para conservar alimentos levam em conta os seguintes fatores. Primeiro, micro-organismos dependem da água líquida para sua sobrevivência. Segundo, micro-organismos necessitam de temperaturas adequadas para crescerem e se multiplicarem. A multiplicação de micro-organismos, em geral, é mais rápida, entre 25 e 45 graus aproximadamente. Terceira, transformações químicas têm maior rapidez quanto maior for a temperatura e a superfície de contato das substâncias que interagem. Quarto, as substâncias que acrescentadas ao alimento dificultam a sobrevivência ou a multiplicação de micro-organismos, né, os famosos conservantes. Quinto, no ar, há micro-organismos que, encontrando o alimento, água líquida e temperaturas adequadas, crescem e se multiplicam. Então, aqui você tem 5 informações importantes para serem levadas em consideração na nossa análise para resolver essa questão. Em uma embalagem de leite longa-vida, lê-se, após aberto, é preciso guardá-lo em geladeira. Caso uma pessoa não siga tal instrução, principalmente no verão tropical, o leite se deteriorará rapidamente, devido a razões relacionadas com... Gente, se ele está falando aqui, ó, após aberto, é preciso guardá-lo em geladeira, qual é o fator que deve ser levado em consideração aqui para conservar o leite? Se ele está dizendo guardá-lo em geladeira, só pode ser o fator perfeito, temperatura, isso mesmo. Aí a gente vai voltar às alternativas, né, e ver quais os fatores se relacionam, né, quais as afirmações se relacionam com temperatura. Vamos lá. Primeiro, micro-organismos dependem da água líquida para a sua sobrevivência. Ele fala até em estado físico, tem a ver com temperatura, tem, mas ele não cita diretamente. Micro-organismos necessitam de temperaturas adequadas para crescerem e se multiplicarem. A multiplicação de micro-organismos, em geral, é mais rápida, entre 25 e 45 graus aproximadamente. Então, essa aí cita a temperatura como fator. Terceira, transformações químicas têm maior rapidez quanto maior for a temperatura, olha aí, e a superfície de contato das substâncias que interagem. Então, a terceira afirmação fala sobre temperatura. Quarta, as substâncias que acrescentadas ao alimento dificultam a sobrevivência ou multiplicação de micro-organismos. Então, aqui seriam substâncias, né? E não temperatura. E a quinta afirmação, no ar, há micro-organismos que, encontrando alimento, água líquida e temperaturas adequadas, crescem e se multiplicam. Então, nesse caso, segunda, terceira e quinta afirmações, elas estão de acordo com a temperatura, né? Em relação ao leite longa-vida, que, após aberto, é preciso guardá-lo em geladeira, né? Então, nesse caso, deixa eu ver, 2 tem temperatura, 3 e 5, né? 2, 3 e 5, eu encontro isso aqui na letra C, alternativa correta. Tranquilo? Gente, então a gente falou sobre fermentação alcoólica. Uma coisa que eu queria citar também é a importância da fermentação alcoólica nos biocombustíveis, né? Eu vou deixar para falar isso depois, porque tem um adendo mais adiante, né, que fala sobre biocombustíveis. Já já eu falo. Não é porque eu acabei de explicar a fermentação alcoólica que eu não vá falar sobre biocombustíveis. Eu vou. Inclusive, né, na nossa aula de algas, né, protistas autotróficos, tem uma aulinha de algas que eu falo justamente sobre o etanol de primeira geração, de segunda geração e de terceira geração, que é o etanol obtido da biomassa de algas. Se eu não me engano, tem até de quarta geração, né, que é quando você pega algas modificadas geneticamente e estimula essas algas a produzirem biocombustíveis. Gente, se a fermentação alcoólica é simples, imagina a lática, é ainda mais simples, ó, não passa de uma redução. O NADH, ele doa 2 hidrogênios, e esses 2 hidrogênios doados, eles estarão aqui, ó, um aqui e outro aqui, serão doados à molécula do ácido pirúvico. Então, o ácido pirúvico ele é reduzido pelos 2 hidrogênios que ele recebe do NADH, convertendo-se a ácido lático. É a fermentação mais simples que existe, né? E aí o produto, o ácido lático, ele é utilizado em muita coisa, né? Gente, primeiramente que o ácido lático, como ele acidifica o meio, o ácido lático, quando a gente considera, por exemplo, o pH do canal vaginal, o canal vaginal, o muco vaginal, ele é um tanto acidificado por causa da presença do ácido lático. Esse ácido lático ele é produzido
por bactérias, né, do gênero Lactobacillus que existem no trato urogenital feminino. Então, a mulher produz, né, na verdade, as bactérias que tem ali no trato urogenital feminino produzem esse ácido lático. Isso é bacana por quê? Porque forma uma barreira natural contra bactérias que venham a causar doença ali na região urogenital da mulher, né? Então, por isso que o ácido lático, ele eu diria que ele participa, né, da primeira linha de combate, né, que é barreira natural. A gente chama de imunidade inata, né? A própria microbiota do paciente, né, da pessoa, trabalhando para gerar produtos que formem barreiras naturais e o defenda, né, da ação de micro-organismos patogênicos. Então, olha aí a importância do ácido lático no canal vaginal. Que mais, né? Nós temos também a importância do ácido lático na produção de bebidas, né? Na verdade, bebidas lácteas, iogurtes, na verdade, iogurtes, né? Mais precisamente, iogurtes, coalhada, né? Queijos são produzidos por meio da fermentação lática, principalmente, né? A fermentação lática, ela pode participar da produção de todos esses produtos aqui, da geração desses produtos. Um caso bem curioso, né, gente, é o que antigamente, no interior mesmo, né, aqui, por exemplo, Santa Cruz, no sítio, né, geralmente o pessoal ia pegar para produzir coalhada, geralmente pegava o quê? Misturava leite velho com leite novo, né? Cobria ali com um paninho de prato, né, deixava ali durante um bom tempo, as bactérias, né, no fundo ali do leite, sem receber tanto oxigênio disponível, elas iriam fermentar o leite, né, as proteínas do leite, na verdade a glicose, o carboidrato do leite seria fermentado, e aí eu produziria o ácido lático, azedando, acidificando o leite. O legal, né, que ao acidificar o leite, boa parte das proteínas ali em meio ácido, não é que elas desnaturem, mas elas têm uma redução de sua atividade, né? E aí muitas dessas proteínas elas acabam precipitando, e aí você tem, mediante essa acidificação, a capacidade de separar uma parte mais fluida e uma parte mais gelatinosa, né? Tanto na coalhada como no iogurte, na fabricação do próprio queijo também. Lembrando que existem vários tipos diferentes de queijo, e aí o tipo de fermentação, o tipo de levedura, ou, né, de fungo, que pode ser a utilização de fungo, ou de bactéria também na produção de queijo, né? Porque tem queijo que ele é produzido graças à fermentação lática de fungos, por outro lado, tem queijos que são produzidos graças à fermentação promovida por bactérias. Então, seja bactéria, seja fungo, eles podem ser importantes na fabricação desses produtos. Esse aqui é o mais curioso, né, que na província de Roquefort, na França, alguns criadores, na verdade, os caras se transformaram em produtores de queijo depois de um bom tempo, porque eles criavam muitas cabras, essas cabras davam muito leite, os caras já não tinham tanto espaço para guardar tanto leite, eles colocavam em tinas de madeira. Uma tina de madeira é uma bacia muito grande, né? Que eles enchiam de leite e deixavam guardado nas grutas. Então você imagina ali, né? Nas províncias francesas, nos Alpes, né? Em regiões montanhosas, em regiões que tem muitas cavernas e o clima geralmente a temperatura é bem baixa, né? Então o que acontecia? No teto dessas grutas dava muito fungo, e aí a tina de madeira dentro da gruta, cheia de leite, o fungo caía por sobre ela, né, o leite ia acidificando e azedando o leite. E muita gente, né, na pressa de, poxa, a cabra deu muito leite, eu não quis jogar o leite fora, né, o que eu fiz com esse leite? Coloquei na gruta, guardado lá, mas de repente o leite começa a azedar. Para não ter uma perda, né, para não perder todo o leite, o que a gente vai fazer, né? A gente acaba transformando, né, o leite em queijo. E aí, como é que ele fazia isso? Né? Ele pegava o próprio fungo, como ia azedando ali, e ia fabricando o queijo com aquele mesmo fungo. As pessoas iam comendo, só que era um queijo, gente, mais pastoso, né? O queijo Roquefort, ele é mais pastoso, tem essas manchinhas escuras aí, que são os fungos que são utilizados no processo, e assim, que bom, né, que esse fungo ele não faz mal, né? É o Penicillium roquefort. Como os países ali são muito próximos, né? Itália e França, por exemplo, o que acontecia? Basicamente, o método de produção ele se espalhou boca a boca, né? As pessoas foram aprendendo como se faz,
E quando esse método de produção de queijo chegou à Itália, aí o italiano deu o seu nome, batizou o queijo com o nome de gorgonzola, né? Que é o mais famoso, mas na verdade os franceses eles já produziam esse queijo há um bom tempo, né? E é um queijo que ele é diferente, ele é um tanto acidificado, ao mesmo tempo pastoso. Ele derrete, né, o gorgonzola. É diferente, por exemplo, um queijo de coalho, ele é mais durinho, digamos assim, né? Mas o Roquefort, o gorgonzola, ele é mais pastoso, né? A pessoa, quando começa a entender qual o tipo a origem do produto, do alimento, e a origem mesmo, por isso que vem o nome original, muitos produtos dizem, é o original. Você começa a diferenciar os sabores, né? Uma coisa bem curiosa é que muita gente às vezes diz assim, eu vou comer uma pizza de frango com catupiry, ou então comer um pastel de queijo catupiry. E aí o cara come, e aí realmente quando ele é apresentado pela primeira vez, né, ao catupiry original, ele vê que não tem nada a ver, né, com muito tipo de queijo que o pessoal comercializa dizendo que é catupiry. Na verdade, tem requeijão. Perfeito, né? Ele é azedinho, ele é acidificado, a imitação do catupiry. O tipo catupiry é tipo um requeijão exatamente, né? Acidificado. O queijo catupiry original, ele é pastoso, né? E ele não tem tanta acidificação, ele não tem tanta acidez como a gente observa no tipo catupiry, né? O queijo catupiry original, ele é pastoso. Eu não diria que ele tem um sabor tão forte como o gorgonzola, mas ele tem uma textura, né, no palato, né, na língua, no céu da boca, que ele é pastosinho mesmo. É diferente, como você falou, Ju, é tipo um requeijão, né, que colocam no pastel, na pizza, né, tipo catupiry. Ele é até ácidozinho. Pessoal, quando a gente fala em ácido lático também, a gente lembra de quê? Cãibra. Muita gente, quando está estudando, né, se preparando para o Enem, quem causa cãibra é o ácido lático. Cuidado, né, com essa informação, porque, na verdade, a cãibra, primeiro, o que é a cãibra? Ninguém quer ter cãibra. Se ninguém quer ter, ela ocorre de atrevida que ela é. Então, a cãibra é um processo involuntário, né? A cãibra é um processo involuntário. Vou até colocar isso aqui, né? Cãibra é uma contração involuntária. A cãibra é uma contração involuntária que ocorre em um músculo de ação voluntária. Qual é o músculo de ação voluntária que nós temos? O músculo estriado esquelético, né? Então é por isso que a cãibra ela ocorre onde? Na perna, no braço, no tronco, às vezes, né? Na região abdominal, musculatura de tronco. Então, na verdade, músculos que tenham aí ação voluntária. Então, a cãibra é uma contração involuntária que ocorre em um músculo de ação voluntária. Então, ninguém quer ter cãibra, dói pra caramba. E aí, por que a cãibra acontece? Muitas vezes, a cãibra acontece porque o indivíduo ele pode estar com um déficit da manutenção dos eletrólitos. Ele está em perda hidroeletrolítica. O indivíduo que tem uma desidratação, a diarreia pode ter cãibra, né? Porque ele perde muita água e muitos sais, muitos eletrólitos, muitos íons eletrólitos, ele acaba perdendo muito nas fezes, no vômito. Uma insolação que o cara transpirou muito, né? Ele pode ter cãibra durante um exercício físico. Não é somente ácido lático acumulado no músculo, não. Tudo bem que o ácido lático acumulado no músculo ele pode favorecer a cãibra. Então, você tem, por exemplo, deixa eu tentar explicar o mecanismo aqui em linhas gerais, né? Você tem aqui o músculo, tá aqui o músculo, um exemplo, né? No músculo, na célula muscular, tem aquele retículo sarcoplasmático, né? Um monte de membranas aqui, de canais, que estão cheios de cálcio em seu interior, né? Essas bolinhas vermelhas aqui, os pontinhos são os íons cálcio. E aí, digamos que o ácido lático, né? O ácido lático, AL, ele se acumula aqui no músculo. O que ele vai fazer? Se ele é ácido, ele vai reduzir o pH, vai deixar o ambiente mais acidificado, e na tentativa de controlar, de regular esse pH, o cálcio ele começa a sair. Ele começa a sair do retículo sarcoplasmático e se distribui pelas fibras, né? Pelo músculo. E aí, tem uma proteína chamada troponina, que ela se liga ao cálcio e favorece o mecanismo de contração muscular.
Então, se eu tiver muito cálcio espalhado aqui no citosol da célula muscular, eu vou ter muita troponina ligando-se ao cálcio e promovendo a contração. Então, do nada, o músculo trava, contrai, na tentativa do cálcio de regular o pH. Então, isso pode causar cãibra. Renato, eu posso evitar isso? Posso. Se eu tiver, por exemplo, algum tipo de eletrólito já disponível na célula muscular, que não precise liberar tanto cálcio, que ele impeça ou dificulte a liberação do cálcio. Pois é, pode ser que eu tenha aqui potássio. Se eu tiver já potássio disponível na célula muscular, no citoplasma, o cálcio não precisa sair do retículo, do interior do retículo, para regular o pH que está baixo, né? Mas isso se eu tiver potássio antes, né? Não adianta eu ter a cãibra e comer uma banana, né? O pessoal fala que banana é boa para cãibra porque tem potássio, né? Ela evita, ela previne, na verdade, não é para você usar depois. Então, se você ingerir alimentos ricos em potássio antes, pode ser que você realmente consiga controlar, regular o pH acidificado no músculo, sem precisar liberar o cálcio, e aí previne-se a cãibra. Mas assim, gente, é um detalhe importante também. Às vezes o indivíduo tem cãibra dormindo, então isso não quer dizer que a cãibra tem uma relação direta sempre com atividade física, né? Com esforço. Muitas vezes o indivíduo está dormindo e tem uma cãibra. Pode ser baixa oxigenação de um músculo, né? Que leva pouco oxigênio ao músculo, mesmo em sono, mesmo o músculo estando com tônus diminuído, ele pode ser que ele tenha a atividade, né? Essa enzima lactato desidrogenase é a enzima que consegue formar o ácido lático, né? Converter o ácido pirúvico em ácido lático. Ela existe em muitas células do nosso corpo, inclusive nas células musculares. Se você tiver uma atividade intensa dessa enzima, pode ser que você tenha a produção de ácido lático mesmo em estado de sono, né? Mas a gente tem um mecanismo natural para tentar evitar que o músculo acumule ácido lático. Esse mecanismo natural foi descoberto por Carl Corey e a Gert Corey, né, que é um casal de bioquímicos, né, que criou, né, essa explicação para o processo natural que impede ou dificulta o acúmulo de ácido lático no músculo. Então, o que acontece aqui? Olha que interessante, né? O ciclo de Corey. O lactato, ele pode se formar no músculo por um esforço físico, pode ser, né? O músculo, por exemplo, quando ele se contrai bastante, né? Está em atividade, pode ser que o músculo precise de ATP de forma rápida, e aí de forma rápida ele faz fermentação. Nessa fermentação láctea, ele produz o lactato, só que o lactato, uma moléculazinha de 3 carbonos, cai na corrente sanguínea, formando o lactato sanguíneo. Esse lactato sanguíneo chega ao fígado, né? E lá no fígado, esse lactato ele é convertido em glicose. Vejam bem, o lactato ele não é um carboidrato, mas ele está sendo utilizado como matéria-prima para produzir um carboidrato que é a glicose. O nome desse processo é gliconeogênese. O que é a gliconeogênese? Síntese de glicose a partir de um composto que não é carboidrato. Então, aqui no fígado vai ocorrer a gliconeogênese, né? Para a geração de glicose, a glicose volta ao sangue e do sangue ela é distribuída ao músculo. Chegando ao músculo, ela é reservada na forma de glicogênio muscular para a utilização em nova prática de exercício, né? Então, isso aí é uma forma de não deixar o lactato, gente, acumulando-se na célula muscular. Então, a gente tem um processo natural chamado ciclo de Corey. Lógico, né? Quando a gente tem alguma falha nesse mecanismo, pode ser que o lactato ele se acumule no músculo e favoreça, né, a ocorrência de cãibra. Só lembrando, né, tem alguns animais que se utilizam do lactato como fonte de energia, né? Animais, por exemplo, que comem muito capim e o capim está muito fermentado, ou a semente que fica armazenada ali no silo, né? Geralmente o animal, o bovino, né, o boi está comendo aquela semente, está comendo aquele capim, e ele está tão fermentado que ele tem muito lactato ali. O que acontece? Eles usam esse lactato como uma fonte de energia, porque isso pode gerar glicose posteriormente por gliconeogênese. Tem até aqui essa informação. Para os criadores de gado, o ácido lático representa um importante suplemento energético que sustenta os animais durante o inverno. Isso inverno rigoroso, viu, gente? Não estou falando aqui não, que aqui no inverno é massa porque tem muito pasto.
Aí não precisa estar alimentando o animal com semente, com ração, com capim, com feno, né? A fermentação feita pelos micro-organismos anaeróbios que se desenvolvem nos silos, depósitos onde são armazenados milhos e algumas variedades de capins, produzem ácido lático que, fornecido ao animal, se constitui uma rica fonte de energia. Vocês entenderam? Por exemplo, num ambiente onde o pasto está coberto por neve, um inverno extremamente rigoroso, aí o animal começa a se alimentar dessas sementes, desses capins e começa a ingerir uma fonte de energia que é o ácido lático. Então, o ácido lático ele não é de todo mal, certo? Isso aqui eu coloquei só para a gente entender ó, a diferença, né? Eu quebrei a glicose, realizei a glicose, gerei piruvato. Se eu pegar o piruvato e jogá-lo em outras vias invertidas, eu vou ter a glicose de novo, que é o que eu chamo de gliconeogênese. Síntese de glicose a partir de compostos que não são carboidratos. Cuidado, gente. Tem gente que diz assim, a gliconeogênese é o inverso da glicólise. Não, gente, porque tem algumas enzimas, né? A pepcarboxilase, por exemplo, carboxinase, a piruvato carboxilase são enzimas, né? E tem outras também aqui, né? A frutose 1,6-bifosfatase, né? Que mais? Glicose 6-fosfatase são exemplos de enzimas que não participam, né? Essas enzimas aqui que estão em azul, ó, 4 enzimas diferentes não participam da glicólise, né? Então a gente não pode abrir a boca para falar que a gliconeogênese é o inverso da glicólise. Não é, porque na verdade você tem aí enzimas diferentes participando do processo, tudo bem? Mas é interessante perceber que a gliconeogênese, gente, ela é muito utilizada nos indivíduos que são diabéticos, né? O indivíduo não tem tanta glicose dentro da célula, aí o que ele faz? Pô, eu vou pegar ácido lático, eu vou pegar ácido pilúrico que está por ali na célula e vou tentar gerar glicose por gliconeogênese. É muito comum, gente, essa via metabólica, lembrando que a gliconeogênese não é um processo, é uma via mesmo, uma via metabólica, ela ocorrer em pessoas diabéticas. Que é a mesma coisa, ó, o lactato sendo utilizado para gerar piruvato, né, caindo aqui ó, na mitocôndria, sendo devolvido ao citoplasma para recompor o PEP. Para quem não sabe o que é PEP, é fosfoenol piruvato. É o ácido fosfoenol pirúvico que a gente viu lá na glicose. Está aqui ele, ó. Cadê? Fosfoenol piruvato, aqui embaixo, é o PEP. É a mesma substância. Aqui, ó, um detalhe, né? Um esqueminha para mostrar aí a fermentação lática, pequenininha aqui, né? E a alcoólica. E uma curiosidade, né, gente? Todos os produtos são oriundos da fermentação, né? O Chaim Weizmann, esse cara que está aparecendo aí na tela, ele foi o primeiro presidente do Estado de Israel, né? Do país, digamos assim, né? Depois da Segunda Guerra, quando Israel foi criada, né? Esse cara foi escolhido como indicado como o primeiro presidente de Israel, né? O Chaim Weizmann, que era um judeu, né? Muito famoso na Segunda Guerra, porque ele era um político, né? Mas na verdade era um bioquímico de formação. E ele descobriu que essa bactéria, a Clostridium acetobutírico, ela é capaz de gerar butanol e acetona a partir da fermentação do amido. Aí você diz, legal, isso aí foi legal na guerra, né, Renato? Por quê? Porque ele produziu um removedor de esmalte? Não, gente, porque a acetona na Segunda Guerra foi muito utilizada na fabricação de explosivos. E toda a mente brilhante que existisse naquela época da guerra para aumentar o poderio bélico dos países, né, era bem coaptado, e o Chaim Weizmann era judeu, né, então com certeza ele lutou com sua cabeça, né, com sua mente para gerar produtos importantes para gerar explosivos contra o exército nazista, né? Então, por isso que esse cara aí ficou muito famoso na história. E aí a gente vê produtos diferentes gerados por fermentações, né? Fermentação, ela não gera somente álcool, não gera somente ácido lático, vinagre, né? Você tem vários produtos sendo gerados por meio da fermentação. A biodigestão também, né? Você pode ter bactérias que fermentam as fezes, a matéria orgânica das fezes, produzindo gás metano, que é utilizado para ser um fornecedor de energia elétrica, energia para aquecedores, para transporte, né? O biogás e o resto, o resíduo de matéria orgânica que fica no biodigestor, pode ser utilizado como biofertilizante.
Aqui isso aqui é basicamente a comparação, né, entre dois tipos de fermentação. E aqui, ó, produtos finais de várias fermentações microbianas, né, ó. Alguns tipos de bactérias e fungos produzindo aqui, ó, ácido lático, etanol, mais gás carbônico, ácido propiônico e ácido acético. A propionibactéria, inclusive, ela usa gordura. Não se fermenta gordura, viu? Não se fermenta gordura, mas ela pode ser utilizada em condições anaeróbicas para gerar alguns tipos de produtos, como é o caso do ácido propiônico, ácido acético, ácido butírico, butanol, acetona, né? Álcool isopropílico, que o pessoal usa muito para limpar lente de microscópio. Tem muito produto gerado. Na alimentação também, ó. Né? Alguns usos aqui, ó, na alimentação também. Cerveja, vinho, combustível, vinagre, queijo, iogurte, pão de centeio, chucrute, que é o repolho fermentado. Então, tem muita coisa gerada aí pelas fermentações, né? Renato, Oi. então só se fermenta carboidrato? O lipídio, ele não é consumido em condições anaeróbicas. Lipídio só é metabolizado em condições aeróbicas, somente. Eis aí uma Sim. desvantagem, né? O lipídio é tão energético, tem tanta energia para se extrair dele, mas uma desvantagem é que, primeiro, ele não é bem mobilizado dentro da célula, porque ele é apolar, né? Insolúvel em água, não se dissolve tão bem em água, e segundo, ele não é metabolizado em condição anaeróbica, só em condição aeróbica. E aí, na próxima aula, a gente Por isso fala visualiza, muito né? em treino. Como é? Em Renata, por isso que fala muito em treino aeróbio, para poder queimar a gordura, não é? Isso. Na verdade, a combinação de exercícios é a melhor forma, combinar, porque você não força muito o corpo com um tipo ou outro, mas o pessoal foca muito no aeróbico para queimar a gordura, digamos assim. Pessoal, tem menos de um minuto aí, certo? Tem uns 30 segundos. Eu só queria agradecer a vocês pela participação na aula. E na semana que vem eu faço mais um apanhadinho geral sobre fermentação e a gente já entra em ciclo de Krebs, que é a segunda etapa da respiração aeróbica. Tranquilas? Pronto. Sim. Tranquilo, gente. Essa aula se autodestruirá em 5 Fechar aqui. segundos. Bom, gente, então, esses aqui são alguns produtos, alguns usos industriais, né, para diferentes tipos de fermentações. A gente viu isso anteriormente, né? E aí, só recapitulando aqui, ó, retomando, deixa eu só voltar, que eu apertei aqui sem querer, pronto. Produto final da fermentação alcoólica, né? Nós temos aqui um tipo de álcool, que é o etanol. Eu digo um tipo de álcool porque existem algumas fermentações que geram outros tipos de álcoois, né? Então, aqui você pode ter a levedura de cerveja, né? O Saccharomyces cerevisia, um fungo, né? Utilizando como substrato orgânico extrato de malte para produzir o etanol na fabricação da cerveja, né? Então, o etanol é o produto da fermentação que está presente aí nessa bebida alcoólica. A própria Saccharomyces, né, pode também fermentar uva ou sucos de outras frutas, né, para a produção de vinhos, resíduos agrícolas para gerar combustível, né, etanol como combustível. Então, veja que o etanol está presente aqui em vários produtos de uso comercial, né, ou industrial. As acetobactérias são utilizadas, né, para oxidação do etanol para a produção dos vinagres, né? O lactobacillus, esse gênero, que é muito comum, streptococcus, pediococcus, né, são exemplos que utilizam vários substratos, né, principalmente o leite, aqui no caso, para produzir ácido lático. A fermentação do repolho, né, gera um alimento chamado chucrute. O próprio lactobacilo pode utilizar grãos de centeio, cevada também, para fermentar e originar ácido lático, para gerar o pão de centeio, né? Então, tem muitos produtos aqui que a gente usa, né, que são oriundos de processos fermentativos, né? Aquele que eu falei para vocês, a historinha lá do primeiro presidente de Israel, né, o Chaim Weizmann, esse cara aí, ele descobriu, né, que essa bactéria aqui, a Clostridium acetobutyricum, ela consegue fermentar o melaço para obtenção de acetona e butanol.
Aí aqui a gente tem usos farmacêutico e industrial. O industrial foi, na verdade, na indústria bélica, né? Na fabricação de explosivos. Tem um fungo, o próprio bolor, gente, aquele bolor preto do pão, ele pertence a espécie Aspergillus niger, né? E aí ele pode também fermentar melaço para obter ácido cítrico, né? Como um dos produtos. Então você vê que tem muita coisa, né, que pode ser oriunda de fermentação, que é utilizada aí comercialmente, industrialmente, né? Até na fermentação de açúcares, né, sorbitol, para obter sorbose e geração de vitamina C, na produção do ácido ascórbico, né, aquelas drágeas, né, de vitamina C que são comercializadas, né? Então, são muitos exemplos aí que a gente pode obter. A fermentação ela é maravilhosa, né, para o ambiente industrial.